Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas, no seu jornal público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 29 de fevereiro. A semana fica inevitavelmente marcada pelo discurso de Macron ao dizer que o envio de militares ocidentais para a Ucrânia não é uma hipótese totalmente excluída. Ora, vamos ouvir o presidente francês. Tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Carlos, o que quis na verdade dizer Emmanuel Macron no discurso desta segunda-feira? Quis dizer que era contra a estratégia do presidente Biden e do chanceler Scholz em relação à Ucrânia. O ponto de partida de Macron é que a França perdeu a sua estratégia de referência com a invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24 de fevereiro de 2022. Até essa data, o presidente francês queria que a França fosse o que ele chamava uma puissance d'équilibre, uma potência que fazia a balança entre as grandes potências para, por um lado, separar a Rússia da China e, por outro lado, para poder contar com a Rússia para contrabalançar a Alemanha. Tudo isso acabou quando Putin decidiu avançar para Kiev. O presidente francês demorou mais de um ano a reformular a sua estratégia, mas, finalmente, a sua posição que se clarifica nos últimos tempos, é a de que, ao contrário de Biden e de Scholz, que querem que a Ucrânia sobreviva à invasão russa, o presidente francês quer derrotar a Rússia. E, nesse sentido, fez uma série de propostas concretas para alargar, não apenas aumentar, mas alargar os domínios de apoio militar estratégico à Ucrânia, no domínio cibernético, no domínio das informações, no controle da fronteira com a Bielorrússia e depois para carregar nas tintas disse e nós não podemos excluir a presença de soldados europeus ou ocidentais na Ucrânia, no teatro das operações. Ele já veio retificar, o primeiro-ministro já veio retificar que não se trata de entrar em combate, não se trata de passar a ser beligerante no conflito ucraniano, mas em todo o caso, soldados são soldados e a Ucrânia é um terreno de guerra. Macron foi imediatamente criticado, não só por Scholz, como por todos os socialistas à volta da mesa, incluindo a Eslováquia, que chegou tarde à conferência, a Espanha e Portugal. Os Estados Unidos e os britânicos também se separaram da posição de Macron. Foram eles que inventaram a posição de que não haverá um soldado na Ucrânia, britânico, americano, europeu, na Ucrânia, e que retiraram as suas tropas antes da invasão em fevereiro de 2022. Mas Macron tomou uma posição, e tomou uma posição que tem apoio em alguns países, sobretudo nos países da linha da frente, e que teve um eco forte na opinião pública
Europeia. Bem entendido, em França toda a gente está contra ele, mas isso era previsível. A França está completamente dividida nesta matéria. Sempre que há uma questão que envolve a Rússia, a França divide-se profundamente, mas a posição dele tem um certo eco, tem um eco importante. A resposta do chanceler Scholz mostra não apenas a extensão das divisões, mas também a diferença de método entre o presidente francês e o chanceler alemão. Scholz disse que não era possível mandar soldados para a Ucrânia, que nem a NATO nem a União Europeia podiam mandar soldados. Mas o chanceler Scholz pode impedir, porque tem um direito de veto na União Europeia ou na NATO, que a NATO e a União Europeia, como tais, enviem tropas para a Ucrânia. Mas não pode impedir um Estado soberano de o fazer num contexto bilateral. E essa é uma vantagem que a França tem sobre a Alemanha. As Forças Armadas alemãs estão, todas elas, como um todo, subordinadas ao comando da NATO. Mas as forças francesas ou as forças portuguesas não estão. E, portanto, a França ou Portugal têm autonomia estratégica, têm um direito de, se o entenderem, mandarem tropas para a Ucrânia em qualquer momento. Não têm que estar à partida limitados, como aliás disse o primeiro-ministro português, não têm que estar limitados por uma decisão coletiva na Aliança Atlântica ou na União Europeia. Mas, sobretudo, o mais importante na declaração de Macron é a referência à ambiguidade estratégica. A referência é pertinente porque é um recado para Biden e para Trump. Os Estados Unidos podem, em qualquer momento, envolver-se num conflito com a China em Taiwan, sem pedir licença aos seus aliados europeus. E o que o presidente Macron disse é que os europeus podem se envolver num conflito com a Ucrânia sem pedir licença aos seus aliados americanos. As coisas estão a tornar-se interessantes. O Carlos já tocou um bocadinho aqui na pergunta que eu tinha preparada para si, que era, o Macron disse nesta declaração também que não há um consenso sobre esta ideia de enviar militares ocidentais para a Ucrânia, mas a verdade é que houve quase como um consenso de criticar Macron. Não houve um consenso de criticar Macron, como o Carlos já chamou a atenção. As declarações de Macron foram muito bem aceitas, nomeadamente pelos países do leste europeu, Bálticos, os Bálticos, a Polónia, os países que estão na linha, de alguma maneira, os checos, a Ucrânia sobretudo, obviamente, sobretudo os países que estão na linha da frente. Eu creio, esta explicação que o Carlos deu sobre a estratégia dominante que tem sido definida pela dupla Biden-Scholz, Biden escolheu o Scholz como o seu principal interlocutor do lado cá do Atlântico. De facto, esta ideia de Macron não encaixa aqui, e daí a reação de uma série, a quente, digamos assim, de uma série de líderes presentes nesta reunião de Paris, da Europa Ocidental. Não foi uma reação consensual, mas eu creio, de uma maneira mais prática, que o que Macron perguntou aos líderes que estavam sentados à volta da mesa, e que incluíam também os Estados Unidos e o Canadá, além dos aliados europeus, foi: meus senhores, até onde estão dispostos a ir para impedir que Putin ganhe esta guerra? No fim de contas, foi a pergunta que ele colocou. E é uma pergunta perfeitamente pertinente hoje, no momento em que, por um lado, assistimos na Conferência de Segurança de Munique a um ambiente quase de depressão sobre a guerra na Ucrânia, que foi muito motivado pelo facto de os ucranianos estarem neste momento, como o Zelensky está farto dizer, numa situação extremamente difícil para aguentar a pressão russa, numa altura em que Putin manda para cima deles tudo o que tem à sua disposição. Nessa reunião
pairou este sentimento de medo, de pânico em relação àquilo que pode acontecer, embora também alguma sensação de urgência, mas não saiu uma posição de determinação em relação a esta pergunta que no fim o Macron fez aos seus parceiros europeus e norte-americanos em Paris. Isto parece-me ser a questão fundamental. E depois também não podemos dizer que a pergunta de Macron, a admissão da ideia de Macron sobre se mais tarde ou mais cedo pode haver tropas da aliança envolvidas nos combates na Ucrânia, esta ideia também não surge do nada, do vazio. Eu só lembro que no último mês, desde janeiro praticamente, Boris Pistorius já disse publicamente, estou-me a referir ao Ministro da Defesa da Alemanha, já disse publicamente que num período de 5 a 8 anos podia haver um ataque da Rússia à NATO. Esse ataque será muito mais provável se a Rússia vencer a Ucrânia, como é óbvio. O Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radek Sikorski, reduziu esse prazo para 3 ou 4 anos. Os estónios, os lituanos, os letões têm a mesma percepção, e a própria NATO tem em cima da mesa cenários que não são só, não dizem só respeito a um ataque em grande escala da Rússia à NATO, que é, no fim, o seu cenário fundamental, é para isso que ela existe, mas também tem cenários de intervenções, sobretudo nos Bálticos, de provocação, como a gente diria em linguagem popular, de toca e foge, de fazer uma provocação num daqueles países retirando a seguir, e que a NATO, com todos os seus parceiros europeus, tem de ter isso em consideração. Portanto, a questão que Macron levantou não surge do nada, surge de um contexto muito preciso, muito claro. Como ele disse, a Rússia representa hoje uma ameaça existencial à Europa, uma ameaça existencial à União Europeia. Temos de estar preparados para traduzir esta ameaça numa estratégia qualquer que temos de ter para conseguir enfrentá-la. Além disso, referindo-me à evolução que o Carlos já referiu do pensamento de Macron, que inicialmente, como nós nos lembramos, começou no início desta guerra, ainda não tinha arrumado a sua cabeça, que é uma cabeça que normalmente pensa bem, estava preocupado com a ideia de não humilhar a Rússia, era o que ele dizia nessa altura. Logo em junho do ano passado, Macron foi a Bratislava, a capital da Eslováquia, no seu célebre discurso de Bratislava, é assim que ele se chama, fazer a sua meia-culpa aos países da Europa de Leste. O que ele foi lá dizer foi muito simples. Devíamos ter ouvido os vossos avisos em relação à Rússia. Não ouvimos, meia-culpa, passámos a perceber agora que a Rússia era de facto uma ameaça imensa, não só para a Ucrânia, não só para os países bálticos, mas para o conjunto da União Europeia e para a NATO e os aliados europeus da NATO e naturalmente para a América. Portanto, não há aqui nada de surpreendente. Há aqui a evolução do pensamento que, nesta circunstância atual, com o que se passa no terreno, que é do ponto de vista da Ucrânia, e nós vemos as reportagens verdadeiramente aflitivo, a Europa tem de tomar consciência daquilo que quer fazer e não pode continuar naquela ideia lenta e gradual de ir pensando o que é que vai dar, o que é que não vai, não provocar a Rússia. Deixa só dois exemplos muito recentes para acabar. O Ministro da Defesa da Finlândia e o próprio Secretário-Geral da NATO, Stoltenberg, disseram nos últimos dias, o Ministro da Defesa disse aliás ontem, o finlandês, que não tem qualquer problema em que
as armas que eles, pessoalmente, como país, fornecem à Ucrânia, sejam utilizadas para atacar alvos na Rússia. Até agora... Isso é uma mudança muito grande de discurso. Em contrapartida, o que diz o chanceler Scholz é que não entrega, e agora clarificou ontem a sua posição, não deixou qualquer ambiguidade, não manda Taurus, os mísseis de longo alcance, para a Ucrânia, ao contrário do que estão a fazer neste momento o Reino Unido e a França, porque não quer uma escalada de guerra, estamos outra vez agarrados à ideia de escalada de guerra, e porque não quer que a Ucrânia possa atingir território russo. Portanto, temos aqui de facto... Incluindo a Crimeia. Temos aqui de facto um dilema estratégico que a Europa vai ter de resolver sob pena de se arriscar, e isso seria uma tragédia para a Ucrânia, para a Europa e para o mundo, a perder, a ver a Rússia a vencer a guerra na Ucrânia. Mudando de tema, mas não mudando de tema, o discurso de Macron acontece na mesma semana em que finalmente a Hungria do liberal Viktor Orbán decidiu votar a favor da entrada da Suécia na NATO. Ego, Putin ou aviões? Questionava o jornalista Andrew Wiggins, um especialista na Europa Central e na Europa de Leste no jornal The New York Times, esta semana. Por que demorou, afinal, tanto tempo Orbán a aprovar a entrada dos nórdicos na Aliança Atlântica, Carlos? Desde logo porque Orbán, na minha opinião, quer ser o chefe de fila do Partido Russo à escala europeia. Não apenas na Hungria, mas à escala europeia. Há, na extrema-direita e na extrema-esquerda, vários pequenos partidos radicais, aliás, uns maiores do que outros, cujo tema central é a oposição ao apoio europeu à Ucrânia, quando não o alinhamento efetivo com a posição de Putin e, em certos casos mesmo, com os valores mais reacionários que o presidente russo defende com o seu regime autocrático. Há uma tendência a uma oportunidade para unificar esses partidos na véspera das eleições para o Parlamento Europeu, e Orbán quer ser, depois de ter saído do Partido Popular Europeu, quer ser o chefe de fila desse movimento. Adicionalmente, faz sempre qualquer coisa que possa fazer para melhorar a sua cota em Moscovo, e também deve ter recebido um cheque ou dois para subsidiar o voto no Parlamento húngaro. No contexto europeu, Orbán faz figura de urso para a maioria das pessoas, mas pode ser uma referência importante para estas correntes de extrema-direita e de extrema-esquerda, estes populistas que, apesar de tudo, podem representar 20%, 25%, 30%, na pior hipótese, dos eleitores à escala europeia na próxima eleição do Parlamento em junho. E Orbán também está com a atenção virada para as próximas eleições norte-americanas. Naturalmente, Orbán acha que Trump já achou na sua primeira eleição que Trump vinha a abrir uma nova era na relação transatlântica e uma nova era política na Europa e nos Estados Unidos, e volta naturalmente à mesma postura. Aliás, quando os conservadores americanos se reúnem, o que fazem, ainda agora fizeram outra vez e fazem de vez em quando, para debater a sua estratégia, os conservadores
MAGA, os conservadores, Trump, para debaterem, que hoje domina o Partido Republicano, para debaterem a sua estratégia na América e na Europa, o partido Fidesz, o partido de Orbán, e às vezes o próprio Orbán, são sempre convidados especiais. Portanto, há uma ligação direta e profunda entre o Partido Republicano de Trump e o Fidesz de Viktor Orbán. Há pouco, o Carlos falou de cheques. Além de querer elevar a sua cota em Moscou e de unificar esta frente europeia de extrema-direita, Orbán também tem sempre qualquer coisa de pragmática a negociar. É como fez com os 50 mil milhões para a Ucrânia, teve um cheque, um adiantamento de 10 mil milhões em relação aos fundos do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Agora também não deixou de lado essa sua vocação para o negócio. Obteve 4 Gripens, o avião de combate, aliás, muito eficiente e sofisticado, produzido pela Suécia, e ainda é produzido pela Saab, e ainda teve a garantia de que a Saab ia abrir em Budapeste um pequeno centro de investigação para os seus projetos aeronáuticos. Portanto, ele, digamos, em bom português, saca sempre qualquer coisa para o seu país nesta negociação, nesta pressão permanente que tem. É o multilateralismo efetivo. É o multilateralismo efetivo, que já não existe à face da Terra em termos globais, mas que existe em relação ao Orbán com uma grande eficácia nas suas negociações, quer com a União Europeia, quer com a NATO, quer neste caso com a Suécia. Mas o facto é que a Suécia levou 19 meses. Ela apresentou a sua candidatura com a Finlândia em maio de 2022, portanto 2 meses depois, 3 meses depois do início da guerra. A Finlândia teve o agremã turco em abril do ano passado, a Suécia e, portanto, a NATO tiveram de esperar 19 meses por esta dificílima negociação com Budapeste. E toda a gente pensava que o problema com a adesão da Suécia seria de facto a Turquia e não a Hungria. E nós estamos aqui a falar da proximidade entre Orbán e Putin e não falamos de uma coisa importante. O que é que Orbán terá ouvido e retido do discurso à nação de Vladimir Putin que aconteceu hoje? O discurso à nação de Putin hoje, que durou 2 horas, aliás, é um exercício que eu recomendo a quem nos estiver a ouvir, se puder. É um exercício penoso, mas se puderem 5 ou 10 minutos a ver como é que o discurso é transmitido, aquela sala gigantesca do Kremlin, com aquele cenário igualmente gigantesco, é interessante ver as caras das pessoas e os corpos das pessoas, muitas daquela elite política e militar que está a assistir ao discurso, porque o fácias dessas pessoas não se move. É uma imagem que nós nunca não imaginamos em qualquer sessão pública num país como o nosso, numa democracia. Estão rígidos, não se mexem na cadeira, não sorriem, não batem palmas, não exprimem qualquer sentimento na face, o que quer dizer que estão todos a pensar, imagino eu, ou na sua maioria, que não sabem o que é que Putin espera deles e, portanto, o melhor é não terem expressão para não causarem a si próprios problemas. O que Putin veio dizer
em resposta, aliás, ao tema que tivemos a discutir antes, à intervenção de Macron e ao debate que essa intervenção gerou no seio da Aliança Atlântica e da Europa, foi, mais uma vez, a ameaça nuclear que ele, de resto, ameaçou e anulou a ameaça na frase seguinte, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, porque ele disse, se houver essa intervenção militar de tropas da NATO na Ucrânia, nós podemos recorrer às nossas armas nucleares, e na frase seguinte disse, o que acabaria com a civilização à face da Terra. Como a gente imagina que Putin não quer acabar com a civilização à face da Terra, devemos valorizar, não é reduzir a zero esta ameaça, a preocupação com esta ameaça. Aliás, os Estados Unidos disseram imediatamente que era inadmissível, inapropriada, mas de alguma maneira é uma ameaça que até agora, a única diferença é que até agora Putin encarregava a Dmitry Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança, que já foi presidente russo no intervalo entre dois mandatos de Putin, fazer essas ameaças, ou então os comentadores nas televisões, num ritmo bastante frequente, ao ponto delas serem desvalorizadas. Desta vez é ele próprio que as faz, mas evidentemente nós sabemos que o que caracteriza as armas nucleares, ou melhor, o arsenal nuclear norte-americano e o arsenal nuclear russo, é que elas existem para não serem utilizadas. De resto, a sua intervenção foi também, teve outro aspecto interessante, tal como fez antes da invasão da Ucrânia, disse que não lhe passava pela cabeça atacar nenhum país da NATO, o que quer dizer que lhe passa, fez a sua habilidade habitual de dizer que está pronto para falar com os Estados Unidos sobre uma espécie de estabilização estratégica, como ele diz, à escala internacional. Sabe que isso é impossível também, e depois, curiosamente, passou grande parte do seu discurso a falar da situação interna da Rússia, contrariando a ideia de que, tendo necessidade de contrariar a ideia de que as coisas podem correr mal em termos económicos e sociais para a Rússia, para os russos, e insistindo muito na ideia de que a economia russa está florescente, que as sanções não afetam a economia, que está tudo a correr no melhor dos mundos e que a Rússia tem naturalmente muito tempo à sua frente para aguentar esta chamada operação militar especial na Ucrânia. Ele estava embaraçado, designadamente porque o Financial Times publicou nos últimos dias referências aos planos de retaliação nuclear da Rússia contra os seus adversários e inimigos, e o tema principal é a defesa contra uma agressão chinesa no Extremo Oriente russo. O Extremo Oriente russo é um enorme deserto, e a resposta a uma invasão chinesa do Extremo Oriente russo são, muito rapidamente, a partir do momento em que as tropas do Exército Popular de Libertação entrarem na Rússia, a resposta é uma resposta nuclear. Uma resposta nuclear tática, mas é uma resposta nuclear. Os chineses não, como os auditores do Putin, não pestanejaram, não se deixaram impressionar, mas só Deus sabe o que é que eles pensaram desta notícia tão oportuna. E o presidente Putin respondeu dizendo que a Rússia era o alvo da NATO.
Putin está em guerra com a NATO. A NATO não está em guerra com Putin, mas Putin está em guerra com a NATO e, pelo caminho, o presidente russo reconheceu que há uma nova situação do lado da NATO. Estávamos há pouco a falar da entrada da Suécia e da Finlândia. Essa é uma mudança muito importante. Putin, antes da invasão, tinha exigido que não houvesse mais nenhum alargamento da NATO, pois há um alargamento da NATO, há uma duplicação da fronteira entre a NATO e a Rússia, sobretudo por causa da entrada da Finlândia. Há uma revalorização estratégica do Báltico. É mais difícil agora intimidar a Polónia e as repúblicas bálticas. Há uma revalorização do Ártico. A Suécia é membro do Conselho do Ártico e reforça as posições da NATO no Conselho do Ártico, que vai ser um terreno de competição estratégica entre a NATO e a Rússia cada vez mais nos tempos mais próximos. Mas, além disso, nós hoje temos uma NATO que voltou a ter capacidades operacionais. Quando o presidente Putin diz que estão a escolher alvos na Rússia, a NATO está a escolher alvos da Rússia, diz bem, porque pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, o quartel-general da NATO passou a ter autoridade para escolher alvos dentro da Rússia para responder muito rapidamente a qualquer movimento, qualquer tentação da Rússia para fazer em relação a um país da NATO aquilo que fez em relação à Ucrânia. E ele está a responder, está a reconhecer a existência de uma nova NATO. A NATO está a fazer o maior exercício operacional da sua história ao longo de vários meses, que mobiliza 90 mil soldados, incluindo 37 militares portugueses, e que efetivamente está organizada para a resposta rápida a uma ofensiva da Rússia, incluindo atingir alvos dentro da Rússia, como disse o presidente Putin no seu discurso, à sua maneira, mas reconheceu essa nova realidade. Só um acrescento em relação à Suécia. A Suécia é um país que é neutral, isto só para ver como as coisas estão a mudar de uma maneira radical na Europa. A Suécia era neutral há 208 anos. A Finlândia era só há 80 por causa da guerra com a Rússia, mas a Suécia era neutral há 208 anos. E a Suécia, justamente porque era neutral, tem uma capacidade militar, não só militar da sua capacidade de combate, mas da sua produção de indústria de defesa verdadeiramente notável. É um reforço enorme para a frente norte da Aliança Atlântica. E se pensarmos que a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega, os três Bálticos e a Polónia são países que estão a levar extremamente a sério a guerra na Ucrânia, extremamente a sério sob o ponto de vista do seu apoio, das posições que defendem, do apoio militar que dão, além do mar Báltico se ter transformado num lago da NATO, há aqui de facto um muro de países ao norte, que tem uma força muito grande em relação às capacidades de defesa europeia e em relação à sua influência na própria capacidade, na próprio processo de decisão da Aliança Atlântica. Não são só os países da Europa do Norte, são os países da Europa do Norte e a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, esqueci-me da Grã-Bretanha. Outro dia houve um comentador na televisão que disse, portuguesa, que disse que a norte de Berlim as pessoas estavam todas cheias de medo da Rússia. É mentira. A norte de Berlim as pessoas estão a preparar-se para a próxima guerra. E a sul de Berlim as pessoas estão cheias de medo da Rússia.
Muito bem, é uma maneira de encarar o que de facto está a acontecer. E para acabar, queria fazer uma pergunta sobre um outro acontecimento que nós não temos falado tanto nos últimos programas, mas que continua a acontecer. Benjamin Netanyahu apresentou no final da semana passada uma proposta de um plano para o que será o pós-guerra em Gaza. O responsável israelita pretende implementar um perímetro de segurança com o Egito e controlar a segurança na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Este plano é possível, Carlos? É possível esta realidade? Sobretudo é imprudente. Israel não pode regressar à faixa de Gaza e tem de criar condições para que haja um autogoverno democrático da comunidade palestiniana em Gaza sem a presença militar ou securitária de Israel. Israel tem que sair da faixa de Gaza e não que voltar à faixa de Gaza. Essa é a condição mínima para dar algum sentido ao horror dos últimos meses. É verdade que há aqui uma situação assimétrica, porque Israel só pode ganhar contra o Hamas se destruir o seu aparelho militar, o que não é evidente. E o Hamas, para ganhar, basta-lhe sobreviver. Essa é a regra nas insurgências do tipo da insurgência palestiniana em qualquer parte do mundo. Nesse sentido, qualquer indicação, qualquer programa que queira partir do ponto do regresso de Israel a Gaza é um desastre, e um desastre em primeiro lugar para Israel. Eu só queria acrescentar ao que disse o Carlos, que Netanyahu leva Israel, parece-me a mim, numa direção sem saída, contra o muro. Basta lembrar que os Estados Unidos, a União Europeia, os países árabes moderados têm como objetivo para a saída desta guerra e para tornar em alguma coisa que não seja apenas uma catástrofe para ambos os lados, o voltar ao caminho dos dois Estados. Netanyahu rejeita essa ideia, fez aprovar no Knesset, no Parlamento israelita, a rejeição da ideia de dois Estados. Portanto, a pergunta que fica desta radicalização constante de Netanyahu é saber qual é a ideia que Israel tem para o seu próprio Estado, para o seu próprio país. É uma ideia que vai de encontro ao muro. Uma guerra constante e prolongada com o Hamas, num futuro eventualmente no Líbano com o Hezbollah, é uma guerra que não só é insustentável, não só retira a Israel todo o seu tradicional apoio internacional, inclusive dos próprios Estados Unidos, e mais do que isso, transforma uma economia forte, que sempre fundamental para apoiar um Estado que tem de se defender, isso eu compreendo, de eventuais ataques como aquele a que assistimos a 7 de outubro ou como outros que têm acontecido, a pôr essa economia forte, resiliente, inovadora, capaz, numa situação igualmente insustentável. Portanto, Netanyahu avança para um muro e parece disposto a embater contra esse muro. E isso é, de facto, uma situação muito preocupante para Israel, e é uma situação muito difícil para o presidente Biden, que tem aqui um papel essencial e extremamente difícil de encontrar uma saída para esta guerra e que bate sistematicamente neste muro que Netanyahu criou. E pode perder as eleições se por causa disso. O eleitorado democrático se dividir por causa da questão
de Gaza. Trump não pode ganhar as eleições. E para acabar, era essa a pergunta que eu vos queria fazer. Nós tivemos primárias democratas no Michigan, precisamente onde vive um grande número da comunidade árabe e muçulmana nos Estados Unidos. Que importância é que tem, de facto, esta questão para Joe Biden e para o Partido Democrata? Ora bem, já está, todos os analistas disseram que era um teste importante para as primárias democratas do estado do Michigan, porque tem uma comunidade árabe e palestiniana, mesmo palestiniana, bastante grande. É o estado onde essa comunidade tem uma representação populacional maior. O resultado não foi um desastre para Biden, naturalmente. As previsões dos democratas é que houvesse 10% dos votos em Biden nas primárias que fossem em branco, para mostrar esse descontentamento dos democratas de origem árabe e palestiniana, e para os democratas que não se revêem na política que Biden tem seguido em relação ao conflito em Gaza. Essa proporção subiu para os 13%, não foi propriamente dramática, mas é um aviso sério por uma razão muito simples. O Michigan é um daqueles estados fulcrais para ganhar ou perder as eleições. Em 2016 Trump ganhou, em 2020 Biden ganhou, e isso foi fundamental para a sua vitória a nível nacional. O arrastar da crise do Médio Oriente, a forma como o Biden está a lidar com ela, que é para um conjunto de observadores adequada, digamos assim, embora toda a gente reconheça que não está, como estávamos a dizer há pouco, a ter grande sucesso para obrigar o governo israelita a ter uma posição mais construtiva, mas essa política, para além da necessidade de continuar a gerir e a liderar a guerra na Ucrânia contra a Rússia, está-lhe a trazer dissabores no Partido Democrata. Quanto mais se arrastar este impasse, mais dissabores terá, e como nós sabemos, aquele sistema do colégio eleitoral americano, que não é a votação direta nas pessoas num ou noutro candidato, isso aí faria facilmente Biden ganhar estas eleições, mas com o sistema de colégio eleitoral há um conjunto de estados que são fulcrais para a vitória de um ou do outro, e o Michigan é um deles. Carlos, para terminar, o presidente Biden precisa de todos os votos democráticos para ganhar a próxima eleição. Para a semana teremos de analisar a Super Tuesday, que também nos voltará a centrar a atenção na política norte-americana, e voltamos então na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.